e eu queria repartir algo de Deus aqui com vocês. Há alguns dias já, algum tempo já, Deus vem falando ao meu coração, né? Põe um texto para mim aí, ô Davi. Gálatas 6:10. A igreja de Jesus usa algumas figuras, né, para falar acerca da igreja. Por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, Jesus usa uma figura aqui para falar da igreja, e a igreja é a família, né? E qual é a característica da família? O que evidencia que a igreja é a família? Quem pode soprar uma? Unidade? O que mais? Paternidade? O que mais? Proteção, adoção, fraternidade, comunhão, tudo isso expressa a família de Deus, amém? Mas Jesus também usa uma outra figura, põe aí, Davi, 1 Coríntios. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Então Jesus também ele usa aqui essa figura de corpo para falar sobre a igreja, né? Vai falando ali na sequência desse texto, ele vai falando sobre os membros. Nós somos membros uns dos outros, né? Tem a importância de cada um, se você é olho, se você é boca, se você é pé, cada um tem a sua importância no reino de Deus. E tem uma outra figura que Jesus usa para falar acerca da igreja, que essa aqui eu queria falar com vocês hoje aqui nessa manhã, que é o exército de Deus. Amém? A igreja, ela é o exército de Deus. Coloca para mim aí, Davi. 2 Timóteo 2, do 3 ao 4. E assim como a família ela tem suas características, assim como o corpo ele tem suas características, o exército de Deus ele também tem as suas características. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa se envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Primeira característica desse exército é a disciplina e a ordem, né? Paulo aqui, 2 Timóteo, e compara, né, os cristãos a soldados que seguem ordens e disciplina. A igreja deve ser organizada e disciplinada para cumprir a sua missão. Coloca aí, Davi, 2 Coríntios 10, agora é segundo, tá? 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Avançar. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Aqui, a segunda característica desse exército, ela fala de sacrifício e dedicação. Paulo fala sobre a luta espiritual dos cristãos e a necessidade de se sacrificar e se dedicar à causa de Cristo. Os cristãos devem estar dispostos a sacrificar seus interesses pessoais para servir a Deus e a igreja. Amém? Terceira característica, põe aí, Davi, Filipenses 2, 25.
Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Terceira característica, unidade e cooperação. Paulo menciona aqui os companheiros de luta, em algumas traduções, companheiros de armas, né? Destacando a importância da unidade e da cooperação entre os cristãos. A igreja deve trabalhar em equipe para alcançar seus objetivos e cumprir sua missão. Quarta característica. Põe aí, Davi, Efésios, do 6, do 10 ao 18. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Uma outra característica é que a igreja ela está diante de uma batalha espiritual. Nós somos soldados. Tem aquele soldado que ele, não sei como que é o nome, cadê o filho? Soldado quando ele fica lá em espera, tem um nome lá quando ele fica aguardando, não tem? Como? No exército não tem? Lá tem a tropa que ela fica em aguardo, tem a tropa que ela fica, fugiu o nome aqui, e tem a tropa que vai de fato, prontidão, espera de uma ordem, né? Nós não estamos de prontidão, nós estamos já no front, mano, na linha de frente, entendeu? A batalha já está acontecendo desde que o diabo ele foi expulso lá do céu e ele milita contra Deus. Então nós não estamos aí no aguardo não, irmão, nós já estamos na parada, a parada é com a gente. Amém? Amém. Primeira características do exército de Deus, repetindo aqui, 2 Timóteo 2, 3 e 4. Disciplina e ordem. Segunda características, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Sacrifício e dedicação. Terceira característica, Filipenses 2, 25. Unidade e cooperação. Quarto lugar, Efésios 6, do 10 ao 18. A batalha espiritual. Paulo descreve a armadura de Deus que os cristãos devem usar para proteger contra as investidas do inimigo, Satanás e seus seguidores. A igreja é chamada a lutar contra as forças do mal e se manter firme na fé. A igreja de Jesus é comparada a um exército porque enfrenta uma luta espiritual contra as forças do mal, também conhecida como reino
das trevas. A gente sabe que só tem dois reinos, né? O reino de Deus e o reino das trevas. A gente sabe que não tem o meio, né? Não tem como eu estar no meio. O meio é do diabo. Então, quem não faz parte do reino de Deus, ele faz parte do reino das trevas. E o reino das trevas, ele é um reino de oposição, que milita contra Deus, que milita para que a vontade de Deus ela não se cumpra. E o reino das trevas, ele é um reino também muito bem organizado. É importante a gente entender o reino de Deus para entender também como lutar contra esse adversário. O reino das trevas é um reino de hierarquia. Ele tem no topo dessa hierarquia Satanás, né? Jesus diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Então tem ali o diabo no topo. E a Bíblia vai falar também sobre principados, potestades e dominadores, né, que atuam nas regiões celestiais. Na língua portuguesa, a palavra principado, ela está direcionada ali, relacionada a um governo territorial. Por exemplo, Catar, Emirados Árabes, né, Kuwait, eles são considerados ali territórios, né, principados. Mas quando a Bíblia fala sobre principados, ela não está se referindo apenas a uma questão geográfica e territorial onde os demônios atuam, mas ela também está falando de uma hierarquia. Principados, demônios com maiores poderes e autoridades. Então, quando a Bíblia fala sobre principado, ela está falando de uma hierarquia de demônios, com grande poder e autoridade. É o primeiro escalão ali da hierarquia do mundo das trevas. E quais são os níveis de atuação desses principados? Onde que os principados eles atuam? É importante a gente saber sobre isso. Primeiro, política e governo. Controlam as estruturas políticas e governantes, influenciando leis, decisões e conflitos. Então, essa é o primeiro aí ação, né? Os principados, política e governo. Tem um filme que eu acho muito interessante, que é o filme da Mulher Maravilha, o primeiro, de 2017, que é muito interessante, e ele fala um pouco sobre isso, que a Mulher Maravilha, ela sai lá do reino dela, né, do reino das Amazonas, para ir para o reino dos homens, e ela tinha uma intenção de acabar com o mal, né? Ela trata ali o mal como Ares, o senhor da guerra, né? Esse filme ele acontece ali no episódio da Primeira Guerra Mundial, e ela visualiza aquele homem que estava ali, que era o comandante, que era o cara que estava mandando em toda a guerra, e ela olha para ele como Ares, né? Ele é o Ares, ele é o deus da guerra. Só que conforme vai passando o filme, ela vai chegando à conclusão que, na verdade, aquilo é só uma influência. Aquele homem, na verdade, ele só está sendo influenciado, né? Então é assim que o principado ele atua, né? Nos governos, na política, influenciando leis, decisões, conflitos. Os principados eles também atuam na sociedade e cultura. Eles moldam valores, costumes, crenças, padrão, comportamento. Sociedade e cultura moldam valores, costumes, crenças e padrões de comportamento. Outra área que os principados atuam: economia e finanças. Atuam na manipulação das finanças, na criação de sistemas de escravidão e na promoção da desigualdade. Economia e finanças.
atuam na manipulação das finanças, na criação de sistemas de escravidão e na promoção da desigualdade. Quarto, atuam também de maneira espiritual, exercem influência sobre crenças e práticas religiosas, promovendo paganismo, idolatria e falsidade. Quarto, espiritual, exercem influência sobre as crenças e práticas religiosas, promovendo o paganismo, a idolatria e a falsidade. Então, assim atua os principados. Abaixo dos principados estão as potestades, também um grau de demônios que também exerce ali uma governância, mas que está abaixo do principado. São governantes malignos que estão subordinados aos principados e atuam diretamente, presta atenção, atuam diretamente contra o reino de Deus e a igreja. Promovem no meio da igreja divisão, confusão, discórdia e espírito de competitividade. Potestades são governos malignos subordinados aos principados, que atuam diretamente contra o reino de Deus e a igreja. Promovem divisão, confusão, discórdia e espírito de competitividade. Quando a gente vê uma liderança rachada, por exemplo, a gente tem que ter clareza que toda divisão, ela não provém de Deus. Nenhuma divisão provém de Deus. Quando uma liderança ela está rachada, existe uma ação das potestades trabalhando contra. E como que essas potestades elas atuam? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Jesus ele diz assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Amém? Aí o que as potestades elas fazem? Ela pega alguém que está meio distante de Deus, que tem voz, que está aí moscando, e aí ele começa a lançar sementes. Aí essa pessoa se levanta e fala assim: não, isso daí é heresia. Esse tipo de ensino é heresia. O homem ele não pode ser salvo por aquilo que ele faz. Deus ele já fez tudo. Então ele começa a trazer divisão no ensino, começa a trazer discórdia no meio do ensino, e a gente precisa entender que isso é uma ação da potestade, que atuam aqui o reino de Deus, para que a palavra e aquilo que Deus está fazendo, ele não tenha o seu efeito. Isso não quer dizer, por exemplo, que uma liderança rachada, que está sendo alvo de potestade, é uma liderança que está, por exemplo, endemoniada. Porque esse tipo de potestade, ele não atua com possessão. Depois a gente vai ver que isso acontece com os dominadores, que aí exercem domínio. As potestades, elas influenciam as decisões, mas dificilmente você vai encontrar aí nesse processo de divisão, de discórdia, vai impor as mãos e a pessoa vai ficar endemoniada, porque esse tipo de potestade não atua dessa forma. Então a gente precisa entender isso. Lembra lá quando Jesus ele está com os discípulos ali na ceia, falando acerca da sua morte, está ali passando um tempo com os discípulos, e aí ele fala que chegou a hora que ele precisava morrer. Aí Pedro se levanta e fala: não, nós vamos lutar por você, nós vamos te defender. Aí Jesus fala para ele: arreda-te daqui, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Pedro ele não estava endemoniado, mas ele foi influenciado, ele deu voz àquela potestade que soprou ali na sua mente. Jesus ele repreende.
Então, as potestades, elas atuam no meio da igreja, trazendo confusão, discórdia e espírito de competitividade. Um querendo ser maior que o outro. Isso daí é terrível. Como que a gente se blinda dessas coisas, dessas ações? Primeiro, trabalhando pela unidade. Se um dia alguém quiser romper a aliança com a gente, comigo, não, que seja uma decisão dele, não minha. Eu quero sempre trabalhar pela unidade. Devemos sempre trabalhar pela a divisão. Não vem de uma ação maligna. Sujeitando a vida uns aos outros. Temor do Senhor. E considerando os irmãos superiores a nós mesmos. Esse tipo de atitude nos blinda de ações contra potestades. Amém? Dominadores são demônios que operam no serviço do diabo, atuando como seus agentes. Exercem influência negativa, promovem o pecado e desordem. Tentam impedir que as pessoas se aproximem de Deus. Então, os dominadores, esses sim, eles atuam na sociedade, promovendo ali pecado, promovendo, desordem, impedindo que as pessoas elas se aproximem de Deus. E como que esses dominadores eles se aproveitam das pessoas? Através da prática do pecado. O pecado ele é uma porta que atrai demônios, ao ponto de ficarmos totalmente dominados por aquilo. Somos totalmente dominados. E para se libertar, quem já foi liberto aqui de vício sabe que a guerra é tremenda. Mas os dominadores, eles atuam promovendo o pecado e também atuam na vida daqueles que vivem uma vida pecado, que amam a prática do pecado. Nós, como Igreja de Jesus, nós entendemos que nós somos pecadores, amém? Nós somos pecadores. A gente erra, a gente falha. Ontem a gente estava lá no encontro dos homens ali, falando das nossas carnalidades, quantas coisas a gente tem para melhorar, quanto que a gente ainda erra, às vezes com as nossas esposas, às vezes no trato com o irmão, às vezes até na comunhão com Deus. Então a gente erra, tropeça, a gente falha, a gente está num processo de crescimento e de conhecimento de Deus. Então, a gente ainda vai estar sujeito a alguns erros, algumas falhas. Mas todos os nossos erros, todas as nossas falhas, eles precisam ser confessados. Nós precisamos ser transparentes diante de Deus, diante dos irmãos. Para quê? Para que o diabo ele não tenha essa autoridade na nossa vida. Para que esses dominadores eles não tenham esse tipo de autoridade. Por exemplo, hoje a gente não tem aqui no nosso meio, por exemplo, um culto de libertação. Por quê? Porque a gente entende que existe um caminho mais simples para a gente tratar esse assunto. Qual que é o caminho mais simples? É a pessoa confessar os seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessai seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam curados. 1 João vai falar, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, para nós que somos discípulos de Jesus, o caminho mais simples para a libertação é a confissão. Quando confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas práticas, os nossos erros, nós estamos guardados, estamos ali sendo cuidados pelo Senhor. Amém? Mas quando encobrimos os nossos pecados, cobrimos as nossas falhas, nós damos brecha
para que esses dominadores comecem a atuar na nossa vida. E aí, irmãos, a queda às vezes é grande. Quem já teve aí a oportunidade de fazer algum trabalho de rua, cara, eu já conheci vários, assim, situações de rua, e que a gente vai, às vezes, socorrer uma necessidade, você começa a conversar com uma pessoa, cara, e você descobre que ali era um pastor, era um missionário. Cara, o cara dá uma aula de... Mas ele tá ali naquela condição. Por quê? Que em algum momento da vida dele, tropeçou, errou, escondeu o seu pecado, o diabo acabou com... Então a confissão, nossa ferramenta, nos blinda, né, desses dominadores. Embora não quer dizer que Deus não permita que algumas coisas aconteçam com você. Quer dizer que você vai ficar endemoniado. Mas Deus permite que algumas coisas aconteçam. Você vê que Jó, né, a gente vê esse exemplo claro na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro diante de Deus. Aí vai lá o diabo, sem vergonha, diante de Deus. Eu fico pensando, eu falo, cara, que sem vergonha, cara, que autoridade, quem ele acha que é para estar diante de Deus? Aí ele vai diante de Deus para falar de Jó. Aí ele fala, ó, é o seguinte, Jó, ele só é assim, fiel, reto, porque você mima muito ele, você dá tudo para ele. Deixa eu tirar, deixa eu tocar, para ver se ele vai continuar sendo fiel, sendo justo. E aí Deus permite o diabo ficar. Não para testar a fidelidade de Jó, porque Deus já conhecia, sabia que Jó ia ser fiel. Mas como Deus também ele não deixa passar nada sem tirar um proveito, ele sabia que Jó tinha coisas ali no seu coração que precisavam ser tratadas. Então ele aproveita essa situação para tratar com Jó ali também outras coisas. E ele acaba também dando testemunho de quem é Jó no mundo espiritual. Isso que eu queria também falar com vocês. Nós também temos um testemunho espiritual, um testemunho no mundo espiritual. Nós também somos conhecidos do diabo. Lembra quando foram os judeus lá expulsar uns demônios? Eles foram lá expulsar os demônios em nome de Paulo. E aí deu ruim. Porque os demônios falaram assim, ó, Jesus eu conheço. Paulo eu também conheço, mas vocês... Eu não... Aí os demônios deram uma surra nos caras, os caras ficaram pelados, sem roupa lá. Os demônios deram uma surra. Por quê? Porque o nosso testemunho no mundo espiritual, ele está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. Uma vida de rendição ao Senhor. E aí nós somos pessoas conhecidas no mundo. E as nossas obras, elas também se tornam conhecidas no mundo espiritual. E às vezes a gente acaba, por isso, sofrendo algumas retaliações. Às vezes o demônio, ele não consegue atuar na minha vida diretamente. Mas aí você sai para ir na padaria, cara, tem um abençoado na fila lá que quer arrumar confusão com você. Do nada. Cara, do nada. Ou então você sai de carro, o cara te fecha e ainda quer bater em você, ainda quer brigar com você. Você fala, cara, do nada. Nada. Então, o diabo, ele tem uma área de atuação, os dominadores, eles estão soltos. Uma parte só, tá? Porque tem uma parte que está presa. Graças a Deus, esperando o dia que eles vão ser ali totalmente exterminados. Mas existe uma parte que está solta, que atua na sociedade. Infelizmente, nem todas as pessoas elas se colocam debaixo do governo de Deus. Então, o diabo ele vai usando esse tipo de situação, né? Para nos afrontar, para tirar a nossa paz. Então, ainda que o diabo ele não tenha acesso total à minha vida, só tem se Deus permitir, ele usa outras pessoas aí no nosso contexto de sociedade. E às vezes você vai trabalhar, cara, chega lá, teu chefe tá virado lá, cara. Você fala, caramba, eu não fiz nada. Ou então teu funcionário. Então, acaba o diabo atuando aí para que
a gente perca a nossa paz, para que a gente saia do prumo. Nesses momentos, a gente precisa entender que a nossa luta, ela não é contra a carne. É nesses momentos que a gente precisa entender. Nossa luta não é contra a carne nem sangue. Principados, potestades, dominadores que atuam nas regiões celestiais. Às vezes dá vontade de você entrar na discussão, né? O cara vem discutir com você, vontade de dar é você discutir também. Mas não é assim que funciona. Estava lá na Rose esses dias, aí fui lá, vi o pintor fazendo um negócio errado. Aí eu fui falar com ele, eu falei, cara, você tá fazendo, esse lugar que você tá pintando não tá pronto. Aí ele falou para mim assim, problema seu. Cadê vontade de garrar aquele pintor? Mas aí, cara, nossa luta não é contra carne, sangue, contra principados e potestades. Aí eu saí. Me socorre aqui, por favor. Então, nosso contexto, né? Acaba acontecendo algumas coisas. Às vezes você tem um dia abençoado, tem a oportunidade de pregar para alguém, de ganhar alguém para Jesus. Tal. Cara, o diabo ele fica, como diz o Gladys, endemoniado, mano. Cara, no outro dia começa a acontecer situações assim que eu falo, cara, retaliação. Importante a gente ter isso e repreender. Lembro que quando a gente, solteiro ainda, a gente ganhou o Tiago para Jesus. Né? A gente foi lá no Carrefour, tivemos uma conversa com ele, e ali ele recebeu Jesus, fechou com a gente o vínculo. Foi um dia à noite, no outro dia eu tinha que trabalhar lá na lanchonete. Aí fui para a lanchonete, depois, né, um dia depois. Cara, pensa num dia que deu tudo errado. Misericórdia, minha vontade era correr para casa, mano. Porque nunca vi tanta coisa dar errada num dia só, cara. A gente tinha uma cliente lá que ela era muito fiel, assim, ela sempre estava lá, trabalhava no zoológico. E aí um dia ela pegou, nesse dia, ela levou as amigas dela tudo para comer lá na lanchonete. Falou, não, lá o pessoal é legal, a comida é boa, o pessoal atende bem. Aí levou as amigas dela. Nesse dia que o negócio estava atravessado, mano. Meu, na hora que eu fui servir ela, cara, caiu a bandeja tudinho em cima das mulheres, feijão, frango ao molho. Mano, foi um desastre total. Cara, eu comecei a chorar, fui lá, liguei pro Felipe, falei, Felipe do céu, meu irmão, tá acontecendo tudo de errado hoje aqui, cara. Felipe discerniu, falou, cara, isso daí é retaliação. A gente ganhou uma vida para Jesus, cara. O diabo, ele tá endemoniado, cara. Ele não tá contente. Então, isso acontece quando a gente trabalha em prol do reino, quando a gente se dedica, quando a gente entende a nossa posição. Cara, o diabo, ele não... Ele fica endemoniado mesmo. Ele vem contra a gente com todas as forças que ele tem. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? A gente pode cair, mas a gente levanta. A gente está que nem num ringue de boxe, né? A gente cai, levanta, bate, apanha, mas no final, a coroa é nossa. Jesus já venceu. O diabo já está derrotado, irmãos. A nossa batalha não é para ver quem vai vencer. Nossa batalha já define quem venceu. Nosso Jesus, ele já venceu. Amém? Então é importante a gente entender, irmãos, esse tipo de ação das trevas sobre nós. A gente começou um trabalho lá em Franco da Rocha e a gente percebeu, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, pô, vocês são um povo legal, legal estar aqui com vocês, a célula é legal, a célula é uma bênção. Aí o primeiro confessou Jesus como Senhor. O segundo confessou Jesus como Senhor. O terceiro confessou Jesus. Quando o terceiro, aí o negócio entornou, o diabo ficou bravo. E aí várias situações assim se levantaram contra o grupo, contra a célula, né? Mas nós não retrocedemos. Nós entramos ali num propósito de jejum, de oração, e a gente vê Deus trabalhando.
Mas o diabo, ele está aí, ele está solto, está atuando, né? Os principados aí atuando, governos. É por isso que a gente precisa orar os nossos governantes. Né? A questão não é Lula, a questão não é Bolsonaro, a questão são principados, potestades que atuam, que são ali influenciando nossos líderes. Né? Claro que tem líderes que eles já são tendenciosos, né? Eles já estão ali há muito tempo sendo manipulados, né? E a gente precisa orar para que esse governo ele seja quebrado. A gente precisa também orarmos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, porque essa é a parte onde as potestades ela quer também atuar, porque uma liderança fraca, o rebanho ele se dispersa. Quando ele consegue atacar os líderes da igreja, quando os líderes da igreja eles se dobram diante de situações, a igreja ela se perde. Então a gente precisa também guardar os nossos irmãos em oração, em jejum, pela essa liderança, porque o diabo não está com nossos irmãos. Amém? E precisamos guardar a nossa vida, irmão, do pecado. Você vai tropeçar, você vai errar, mas não esconde teu pecado. Não dá uma vantagem para o inimigo destruir tua vida, destruir teu casamento, destruir tua adolescência. Não dá espaço, porque ele só precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma brecha. Às vezes eu falo com os jovens, que estão na fase aí, né, saíram agora da adolescência, estão na juventude, então tem um círculo de amizade muito grande, estão nesse contexto de sociedade, então tem amigos que não são cristãos, né? Aí às vezes pode aparecer alguém lá, oferecer alguma coisa. Cara, não cai nessa. Não experimenta, não. Nem um pouquinho de nada. Não experimenta. Isso é uma brecha para o diabo poder acabar com a tua vida. Isso é uma brecha para o diabo tirar você dos caminhos de Deus. Eu tenho pavor de bebida alcoólica, irmãos. Tenho pavor. Tem um negócio que me lembra, assim, tudo que essa desgraça já fez na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos. Então eu tenho. Ah, mas é só um vinhozinho. Não, para mim não rola. Nem um vinhozinho. Ah, mas você é muito radical. Sou, irmãos. Sou muito radical, porque eu sei o que essa porcaria já fez na minha vida. Ah, mas a Bíblia não diz que beber é pecado. A Bíblia diz que se embriagar é pecado. Mas eu não consigo ver alguém que se embriagou sem tomar um golinho. Tudo começa com um golinho. Então eu prefiro não tomar. Porque para mim, quem toma está mais perto de pecado que quem não toma. Não importa a quantidade, não é? Então eu prefiro não tomar. Não é pecado, um golinho não é pecado. Tá bom, mas para mim eu estou tranquilo. Se eu saber que eu não estou tomando, eu estou mais perto de não pecar. Quem toma um golinho está mais perto de pecar. Também não tenho nada contra. De fato, eu concordo com o que a Bíblia diz, que beber não é pecado, que se embriagar é pecado. Mas também vou ali junto com Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então já sei de onde Deus me tirou, então tem coisa para mim que não convém. Então o diabo ele vai ali atraindo sua atenção para algumas coisas. Foi só um videozinho na internet, foi só um cigarro, foi só um gole em uma. Mas todo vício, seja um vício na pornografia, seja um vício em bebida, seja um vício no cigarro, seja um vício da mentira, tudo tem um start. Tudo tem um start. Então não corre dessas coisas. Não se aventura não, porque o mundo espiritual, o reino das trevas é um reino disciplinado. A gente não gosta muito de dar ibope pro diabo, porque a gente valoriza o nosso Senhor, que já venceu. Nosso Senhor, Ele é o nosso mestre, é o nosso governo, é Ele que está sobre nós, é Ele que nos guarda. Mas é importante a gente saber que o mundo espiritual, ele é organizado. Ele trabalha de maneira efetiva, dia e noite, sem descanso, para fazer com que a gente se desvie do Senhor. Amém? Eu queria orar aqui, queria chamar os meus irmãos aqui da música. Gostaria de encerrar esse assunto com vocês.